Eu quero que você domine todas as habilidades possíveis de um agente de inteligência artificial e as habilidades para desenvolver esses agentes. Tudo se encontra na documentação da OpenAI, ok? E o que é a documentação da OpenAI? A documentação, ela vai descrever o ChatGPT, só que por trás das linhas, onde a gente não vê as coisas. Como podemos pegar um ChatGPT e colocar no nosso WhatsApp? Como podemos fazer um agente do ChatGPT em qualquer outro lugar? E a OpenAI, a empresa desenvolvedora, ela tem dois produtos, o ChatGPT e a API. Essa API que utilizamos de tokens, utilizamos de uma forma de navegação para colocarmos a inteligência artificial dentro do nosso site, do nosso WhatsApp, onde vamos ver em breve em API, certo? E para achar a documentação da OpenAI, basta escrever API, OpenAI API ou OpenAI Platform. Eu vou entrar aqui em OpenAI API. E aqui, perceba que temos todos os produtos da OpenAI. Dentro desses produtos temos aqui Documentation e API Login. Se perceber também, temos aqui ó, o chat GPT. E aqui está ó, o chat GPT. Nós queremos ir na API Login ou na documentação. Mas isso aqui é o suficiente para podermos chamar os nossos agentes, os nossos assistentes em qualquer lugar, como por exemplo também dentro do nosso WhatsApp. Abordarmos um pouco mais aqui da documentação, tá? Nessa parte, nesse produto da OpenAI, temos dashboard, onde nós temos os nossos chat completion, lembra lá do doidão? Eu vou desligar o Code Interpret aqui rapidão e vou falar. Agora eu vou acionar o Code Interpret e vou falar. Porque aqui em Code podemos ver toda a estruturação para a gente fazer um HTTP request, para fazer uma requisição de chat completion. Iniciava a minha jornada com agentes de inteligência artificial. E durante esse período, eu entendi que tudo se resumia a 7 pilares fundamentais. Eu te convido a ter essa conversa comigo. E no final, eu quero que você me fale se você concorda ou se você discorda. Mas caso discorde, eu quero que você fale alguma coisa que esses 7 pilares não englobe. Afinal, 7 é um número icônico, não é verdade? Vamos lá? Vamos ter uma conversa sobre agentes de inteligência artificial. E aqui está o nosso primeiro pilar. Conversa. Na OpenAI, conversa se denomina como thread, mas temos outros nomes como conversation e sleading em outras LLMs, mas todas são janelas de contexto. No nosso caso, temos uma janela de contexto sobre agentes de inteligência artificial. E aqui vamos para o nosso segundo pilar, onde uma conversa entre eu e você só pode existir duas qualidades de mensagem, a minha e a sua. Assim é com os agentes, não faz sentido? E aí, como está o seu dia hoje? Aguardando a sua resposta, por mais que tenha centenas de mensagens, só vai existir duas qualidades de mensagem nessa conversa, a do usuário e a do assistente, user e assistants. Entendido isso, quando eu pergunto para você qual a tua fruta preferida, de acordo com o seu livro da vida e o seu vasto leque por gostos em frutas, a gente chega a uma conclusão que você vai me responder a sua fruta preferida. E aí, qual é? O ato de me responder é a execução. Você pensa, você não está programado para responder somente uma fruta. Ainda que fosse, você executou o ato de me responder. Um agente de AI, ele tem a liberdade de responder às pessoas conforme o seu treinamento. O pilar da execução, com certeza, é o pilar mais importante da inteligência artificial, pois, bem compreendido, você será capaz de construir habilidades incríveis a partir desse pilar. E por falar em treinamento, é o nosso quarto pilar de um agente de inteligência artificial. São as nossas instruções. Dentro da OpenAI chamamos de prompt. Prompt de propuntar ou pretérito imperfeito. Se temos uma criança com capacidades incríveis, superdotada, nós estamos reduzindo ela, afunilando ela a um comportamento específico que queremos, como a nossa secretária, ou o nosso tutor, ou o nosso SDR, qualificador de leads. Ela está reduzida a um comportamento. E aqui muita gente comete o erro de acreditar que o que está no prompt é o que a inteligência artificial é. Mas não. O conhecimento, ela foi submetida a uma série de treinamentos. Nesse momento, a OpenAI está treinando as próximas LLMs dela, os próximos GPTs, e ela é submetida a um treinamento. Quando usamos essas LLMs aos nossos favores, estamos designando uma instrução, uma linha tênue de comportamento, ou seja, estamos afunilando
a AI a se comportar de determinada maneira. Vamos ver um exemplo? Eu recomendo que você copie, cole esse exemplo e teste. Traduza para o inglês e teste. Se você ainda não está familiarizado com esses termos, fique tranquilo porque tem um curso completo de engenharia de prompt dentro da Academia Lendária. E aqui estão os trechos do meu prompt. Como assistente inteligente, seja educado. Dentro da tag de restrição, ou seja, restriction, abrir a tag, finalizei, é como se fosse o abrir e o fechar de aspas. Aqui dentro está toda a restrição desse agente no exemplo específico. E as duas restrições são: sempre responda oi, nunca diga nada além de oi. Para contextualizar, eu criei tags de contexto e aqui dentro está o meu contexto. Quero mostrar que você segue sempre suas instruções. E para provar isso, coloquei uma restrição, onde sua resposta sempre será oi, independente do input do usuário. Então aqui o input é a mensagem do usuário, é a primeira qualidade de mensagem, e a resposta da AI, que é a segunda qualidade, resposta assistant, deve ser sempre oi. Então se eu perguntar quem descobriu o Brasil, essa AI que foi submetida a esse treinamento vai responder apenas oi. Ou seja, eu afunilei o comportamento dessa AI para ela ser apenas uma AI que fala oi. Embora ela tenha esse vasto conhecimento, seja uma criança superdotada, mas como dizia Nick Bostrom, inteligência artificial é a gente pegar uma criança e treinar ela para ser o que a gente precisa que ela seja. Então a gente mostra o processo uma vez e ela replica milhares e milhares de vezes. Aqui está o nosso próximo pilar, ferramentas, tools, onde eu acredito que é o ponto mais delicado de uma AI, é o que vai diferenciar você de um lendário. Um lendário de verdade, ele domina as ferramentas da AI. E ele sabe construir, de fato, a habilidade para a inteligência artificial. Então, se você antes tinha dúvida se minha AI pode acessar um banco de dados em tempo real e movimentar aquele banco de dados, adicionar, retirar, colocar linhas naquele banco de dados, ou mexer em um CRM que seja, movimentar leads, atualizar cards, aqui a gente encerra essas dúvidas. Sim, é capaz. E são com essas ferramentas que vamos construir agentes poderosos. A primeira ferramenta, pouco explorada, é o Code Interpret. Vai ter aula somente sobre Code Interpret, porque não é apenas um interpretador de código, ele é uma execução. A gente traz uma execução de código para dentro da nossa thread, para dentro da nossa conversa, da nossa janela de contexto. Você sabia que podemos dar um tempo antes de executar qualquer resposta? Antes de executar qualquer ação? Experimenta acionar o Code Interpret e falar para a sua AI: execute um time sleep no seu Code Interpret de 10 segundos e depois me diga oi. Ela vai dar uma pausa e depois vai te dizer oi. Vamos ver isso na prática. O segundo ponto é, quando queremos fazer um agendamento, a AI ela não tem a capacidade de saber que dia é hoje. Na verdade, tem, desde que você faça a pergunta da maneira correta. Acionando o Code Interpret e falando, execute um date time now e me diga que dia é hoje. Agora sim, ela sabe responder a data exata. Esse erro acontece em muitas pessoas que faz requisições de API, que faz códigos Python enorme para sanar esse problema, por não saber como fazer a AI saber que dia é hoje. E é tão simples. É só colocar no prompt dela, execute um date time now, dentro do seu Code Interpret, e me fale que dia é hoje, ou para saber a data atual. Aciona o Code Interpret, pronto. Agora a sua AI tem a capacidade de entender quando o seu lead falar, olha, quero fazer um agendamento para depois de amanhã. Então ela vai executar o Code Interpret, saber que dia é hoje, então obviamente ela sabe que dia é depois de amanhã. A outra ferramenta se chama File Search. É onde podemos subir arquivos.txt, entre outros arquivos, para a nossa AI ter a capacidade de interpretar e seguir aquele arquivo. Porém, não pode ser móvel esse arquivo, tá? Se você modificar o arquivo, você tem que ir lá dentro da documentação e alterar esse arquivo, ok? E por último, as nossas function calling. Olha só, temos também actions. E esse curso vai te explicar a diferença entre actions e functions. Nesse primeiro momento, vamos trabalhar com as function calling, certo? Aqui podemos construir as nossas chamadas de funções para agendamento, para cancelar um agendamento, ou para um CRM, ou para um banco de dados, o que seja. O limite é só questão de opinião. Por falar em chamada, é o nosso próximo pilar. O pilar da chamada é onde a inteligência artificial entende qual ferramenta eu devo chamar. Se eu quero fazer um agendamento, eu vou chamar a ferramenta de agendamento. Se eu quero movimentar um card no CRM, eu vou chamar a ferramenta de CRM. Então, eu vou chamar a ferramenta e a função que eu preciso naquele momento. Esse é o pilar da chamada em um agente. Vamos ver, de uma vez por todas, os 7 pilares fundamentais? Aqui estão: conversa, mensagem, execução, instruções, ferramentas, chamada e, por último, a autonomia. De todos os robozinhos queridos que podemos treinar, desenvolver, temos a sua particularidade em cada um.
E qual desenvolver, quando desenvolver, qual escolher para me ajudar naquela função, naquele processo, naquela automação. Aqui está bem claro a diferença entre eles. O que é um agente de fato, o que é um assistente? Vamos agora entender que o chat completion, ele é o cara doidão da parada. Por isso que ele está aqui dançando. O chat completion, ele não pode ter janela de contexto. Ele não mantém histórico de conversação. Então, se eu falo meu nome agora para ele e em uma outra oportunidade eu falar novamente, ele não sabe quem eu sou. Ele não vai dar a mínima. Ele não tem o pilar da threat. Já o nosso assistente, ele pode ser uma secretária, mas ele não pode movimentar cards no CRM ou muito menos fazer agendamento. Ele pode sim qualificar o seu lead. Ele é para ser o nosso assistente. Assistentes API, certo? O agente também é construído na API, mas até ele não ter o pilar da autonomia, ele ainda é um assistente. Assim como o chat completion, o assistant, ele não tem o pilar da autonomia. O assistant, ele não pode fazer chamada de função, ele não pode fazer function calling, porque quando você dá a ele, atribui a ele essa habilidade, ele se torna um agente. O agente, ele é o único que tem o pilar da autonomia. Ele tem todos os 7 pilares, óbvio. Por isso, eu englobei em 7 pilares de um agente. E a autonomia é o pilar mais incrível de um agente e de inteligência artificial. Eu fico fascinado. Eu sou muito fã do pilar da autonomia. Para isso, vamos entender um pouquinho o pilar da chamada e explicar o que é o pilar da autonomia. Na chamada, eu pretendo que você entenda como desenvolver todos esses códigos. Lá em Function, na documentação da OpenAI, aqui assistente API, API é um produto diferente de ChatGPT. Tá? A API permite que a gente coloque o nosso GPT dentro do WhatsApp, certo? E lá em Functions, não se executa função nenhuma. Ora, se eu colocar um código aqui, vai executar um agendamento? Não. Aqui é onde colocamos os nossos dados estruturados, que vai estruturá-los de fato, colocar para fora do nosso agente, alguém vai vir, executar a função e retornar, submeter a resposta para o nosso agente. Então, quando formos estruturar um dado, nós colocamos o nome da função, por exemplo, agendamento. A descrição, essa função é para fazer um agendamento. Os dados estruturados, string, number, o boolean, para fazer esse agendamento, que seria a data, o e-mail, o nome, a hora inicial, a hora final. Esses são os dados estruturados que vão colocar como exemplo para a AI coletar na conversa e estruturá-los dessa maneira. Porque aí ela vai fazer a chamada de função, certo? E aí entra o pilar da autonomia. Por exemplo, se eu quero fazer um agendamento amanhã às 10 horas, a primeira função que ela vai chamar, lembra, vai ser o Code Interpret. Ela vai executar o DateTime Now e verificar que dia é hoje.